Começa agora, Metrópole Debate. Olá, telespectador da TV Metrópole, canal 26. Eu e o professor Paulo Bacelar já estamos aqui nesse espaço dedicado a você, trabalhador, trabalhadora, a caminho da aposentadoria. As primeiras perguntas, professor Paulo Bacelar, já chegam à produção do Metrópole Debate. A dúvida vem do Francisco Nogueira, do Araturia, em Caucaia. Ele tem 63 anos de idade e 29 anos de contribuição. Está desempregado e pergunta se nesse momento é hora de pedir a aposentadoria. Não, ainda não dá, porque ele não tem ainda nem a idade mínima, que é de 65 anos, caso ele fosse aposentar por idade, e também não tem o tempo de contribuição necessário para se aposentar somente por tempo de contribuição, que é de 35 anos, tem 29. Então ele ainda tem que aguardar pelo menos mais 2 anos para ele completar os 65 anos e poder se aposentar. Dona Maria de Fátima de Caucaia tem 59 anos de idade e nunca contribuiu com o INSS e hoje sofre com problemas de saúde que a impede de trabalhar. Ela pergunta, professor Paulo Bacelar, se pode dar entrada no auxílio-doença. Não, infelizmente não. O auxílio-doença é um benefício previdenciário, então ele precisa ter contribuição anterior à incapacidade para que ela tenha direito ao benefício. Mas ela pode, sugiro que ela solicite o benefício do amparo social deficiente físico, porque pode ser que, nesse caso dela, pode ser que seja concedido esse benefício. O João Lucivânio, que é do Bom Jesus, em Caucaia, ele pergunta se tem direito à pensão da mulher caso ela venha a falecer. Hoje ela trabalha com carteira assinada. Olha, se ele é casado há mais de 2 anos, ele terá direito à pensão se ela falecer. Se ela falecer por acidente, aí ele isenta da carência desses 2 anos como segurado, né? Aliás, ela precisa ser segurada, empregada, como ela é, no mínimo 2 anos. Se ela se falecer através de um acidente, ou um acidente de trabalho, ou uma doença incapacitante para o trabalho, ela também não será isenta dessa carência. E ele também tem que ser casado há pelo menos 2 anos para ter direito à pensão. Mais uma pergunta agora do Ocivaldo de Caucaia. Ele diz que trabalhou durante 14 anos em uma fazenda cuidando de suínos. Teve problema de saúde e no dia 15 de julho de 2013 parou de trabalhar. Ele disse que o patrão ainda não pagou os direitos, chegou a receber 6 meses de benefícios, de salários e depois parou. E segundo ele, as contas iriam ser feitas, mas até o momento não foi fechada nenhuma conta. E ele pergunta, professor Paulo Bacelar, como trabalhava com avulso, quer saber quais são os direitos que ele tem. Olha, nesse caso ele se enquadra como empregado rural. Ele precisa procurar os seus direitos para que seja enquadrado como empregado rural, já que ele tinha um vínculo com um patrão, ou uma fazenda, ou uma empresa, e que tinha vínculo trabalhista. Então ele precisa ser reconhecido o vínculo dele, e se não for reconhecido pelo patrão, ele pode buscar a Justiça do Trabalho, porque é competente para julgar os casos em que a pessoa é empregada rural. Agora tem um detalhe aqui, professor Paulo Bacelar, que ele disse que deixou de trabalhar no dia 15 de julho de 2013, ou seja, em 15 de julho de 2015, vai fazer 2 anos que ele parou de trabalhar. Nesse caso, se ele não entrar com ação judicial, até o dia 15 de julho, todos os direitos estão prescritos, ou seja, ele não tem mais trabalho de reclamar, não tem mais direito de reclamar. Se ele saiu dessa empresa, né, foi demitido, ou se ele saiu, pode ser que ele tenha saído também por causa do auxílio que ele estava recebendo, não sei se esse auxílio de 6 meses que ele recebeu era do INSS ou era... Não, ele disse que não tinha carteira assinada, trabalhava como avulso. Mas ele pode ter sido reconhecido como um trabalhador rural, um segurado especial, que não é empregado, mas no caso dele, ele é empregado rural, precisa ter a sua carteira assinada, e como bem disse o Luzenor, ele tem até 2015, até julho de 2015, para poder requerer a sua ação, senão a sua ação vai ser decadida. Professor Paulo Bacelar, quem trabalha como armeiro se aposenta por tempo de serviço? A pergunta é do Estênio de Caucaia. Olha, toda atividade precisa ter a contribuição. Se ele é armeiro por conta própria e ele não presta serviço à empresa, ele deveria estar contribuindo com carnê de contribuição. Se ele é armeiro, mas trabalha para uma empresa, ele tem o seu vínculo empregatício, tem que ser considerado o seu vínculo empregatício, e para que ele tenha direito à aposentadoria, ele precisa ter prova material disso, caso ele venha entrar com ação trabalhista, para que ele seja reconhecido esse tempo. Então, tudo ele tem que ver de qual maneira que ele trabalhava, se para a empresa, se para a pessoa física ou individualmente. Qual é a atividade do armeiro, professor Paulo Bacelar? Armeiro é a pessoa que trabalha com pesca. Ele faz a parte de armação dos barcos. Quer dizer que se enquadra no perfil de pescador nesse caso? Nesse caso, se for acima de 6 toneladas, pescador
empregado, né? Assim, empregado ou contribuinte individual, prestando serviço para um patrão. Se ele for menos que 6 toneladas de arqueação bruta, aí ele vai ser enquadrado como segurado especial, igual ao trabalhador rural. E para você, telespectador da TV Metrópole, o Metrópole Debate sobre os caminhos da aposentadoria não tira apenas a sua dúvida, tira a dúvida também do apresentador e do consultor da área previdenciária. O Rogério está em Caucaia, diz que o irmão tem problemas neurológicos, ficou afastado pelo INSS durante 4 anos até o final de 2013. Ele recorreu à justiça, há muito tempo ficou sem receber do INSS e da empresa em que trabalha. E ele pergunta quem tem o dever de pagá-lo, é a empresa ou o INSS? Olha, Luciano, vai depender muito de qual ação que ele entrou. Se ele entrou com uma ação trabalhista para restabelecimento do seu vínculo empregatício, após ele ter voltado ao auxílio-doença, ou se ele entrou contra o INSS para ter o seu auxílio-doença também restabelecido. E aí o período em que fica tramitando na justiça, se ele não está recebendo, é porque está aguardando a decisão judicial. Então vai depender aí da decisão judicial, se vai ser concedida para ele ou não. Se for concedida, ele recebe todo o retroativo. Dona Rosa Maria de Caucaia, ela disse que trabalhou durante 4 anos em uma empresa, com 1 ano se afastou com problemas de tendinite. Nesses 4 anos, ela sofreu com hérnia de disco, derrame nos punhos, tendinite dos 2 ombros e quadris. Agora, ao retornar ao trabalho, Dona Rosa Maria diz que foi demitida pela empresa. A dúvida, professor Paulo Bacelar, a empresa poderia demiti-la? Ela pode recorrer dessa demissão? Quais os direitos que ela tem? Olha, ela só não poderia ser demitida se essa doença dela fosse causada por acidente de trabalho ou doença causada pelo trabalho, né? Incapacitante pelo trabalho. Então, se esse benefício for espécie 31, ele é um benefício previdenciário, ele não é um benefício acidentário, que seria se fosse a espécie 91. É a espécie 91 que dá direito à estabilidade. Se ela não teve esse direito reconhecido pelo INSS como acidentário, ela pode entrar com 2 ações. Ou uma ação contra o INSS para reverter esse auxílio e transformar em acidentário, para que a empresa tenha a obrigação de restabelecer o seu vínculo de emprego, ou então ela entrar com a ação contra a empresa, caso ela não tenha sido fornecida a CAT ou informações do acidente. A nossa telespectadora, que se identificou com o nome de Maria, do Conjunto Metrópole, ela diz que tem 15 anos de carteira assinada e 60 anos de idade, e 2 anos de auxílio acidente de trabalho. Já pode se aposentar, professor Paulo Bacelar? 60 anos de idade, 15 anos de contribuição. Com certeza, implementou já as condições para aposentadoria. Helena, do bairro Jatobá, ouvi o senhor dizer, professor Paulo Bacelar, que a pessoa, quando completa 60 anos de idade, tem direito ao passe livre. Só que fui ao terminal tirar o meu benefício, o meu passe livre, e disseram que somente com 65 anos de idade. Afinal, tenho ou não direito? Não, o Estatuto do Idoso é claro, Zeno, que é a partir dos 60 anos de idade, a pessoa já é idosa, tanto o homem quanto a mulher. Nesse caso, não tem diferença de sexo. É os 60 anos de idade, você procura os seus direitos. A dona Helena ainda tem outra pergunta. Ela disse que trabalhou com carteira assinada por 8 anos na agricultura. Foi para o interior e agora quer se aposentar pelo Fundo Rural. Está com problema de saúde. Ela quer saber se pode pedir auxílio doença ou aposentadoria. Na realidade, ela foi para o interior após ter 8 anos de carteira assinada. Zeno, o trabalhador rural, para ter direito ao auxílio doença, ele tem que ter pelo menos 12 meses de efetivo exercício da atividade rural anterior à incapacidade. Então ela precisa provar que retornou à atividade rural pelo menos por 1 ano para ter direito ao auxílio doença. E para ela ter direito à aposentadoria, ela tem que completar os 15 anos, que poderá ser com período rural e urbano, já que ela tem 8 anos de período urbano. Então ela teria que ter mais 7 anos de período rural para se aposentar. E aí, se ela juntar o urbano com o rural, ela não vai se aposentar com 55 anos de idade, ela vai se aposentar com 60 anos de idade. Mais uma pergunta, dona Ivonilde do Parque Potira, em Caucaia. Ela diz que o marido vai completar 61 anos de idade em abril e já tem 35 anos de contribuição. Ele já pode se aposentar, professor Paulo Bacelar? Olha, ele já tem 35 anos de contribuição, ele já poderia se aposentar. Mas eu sugiro que ele aguarde, já que ele está próximo de fazer os 65 anos de idade, que ele aguarde completar os 65 anos de idade para ele pedir aposentadoria por idade. Porque aí o fator previdenciário dele só vai incidir se for para ajudar, se for para aumentar o benefício dele. Como é aposentadoria por idade, não vai entrar fator previdenciário, ele vai ter 100% da sua média de contribuições para a sua aposentadoria.
Você está acompanhando o Metrópole Debate sobre os caminhos da aposentadoria. Tire a sua dúvida na área da Previdência Social. Mande a sua mensagem, o seu recado para esse endereço que aparece na sua tela. E na próxima edição do Metrópole Debate, nós estaremos aqui com o professor Paulo Bacelar para tirar as suas dúvidas. A gente volta daqui a pouco.